Como criar conteúdo para minhas redes sociais? A gente vai falar nisso nesse vídeo. Fala Personal Trainer, Fabiano Malheiros aqui do Projeto Personal de Negócios e a gente vai falar hoje sobre produção de conteúdo. Muita gente tem essa dificuldade, né? Eu vejo muita gente perguntando para mim, eu vejo muitos comentários nos meus grupos de mentoria, muita gente tem essa dificuldade. Então eu vou falar para você aqui e ajudar você como que você pode criar conteúdo, tirar ideias de conteúdo para fazer um planejamento e deixar cada vez mais um conteúdo infinito para você produzir para os seus clientes nas suas redes sociais. Eu preciso te contar que essa é uma dificuldade que eu também tenho e também tive. E quando eu comecei a fazer exatamente isso que eu vou falar para você, as coisas começaram a fluir melhor, foi muito mais fácil fazer conteúdo e trazer conteúdos aqui para vocês. Então segue essa linha porque isso me ajudou bastante e vai ajudar bastante você. Antes de eu falar das ideias, eu preciso te orientar e dizer que você precisa ter um plano, um planejamento mesmo. Então é você colocar um plano, principalmente que funciona mais de 30 dias, tá? Ter 30 dias corridos e ter os temas dos vídeos, dos posts, do que você vai criar para cada dia. Tá? Então em cada dia você cria lá o tema, coloca o tema e aí você desenvolve esse tema criando o conteúdo. Mas para você achar os temas, você precisa fazer o que eu vou te ensinar nesse vídeo aqui. E aí você vai ter uma vasta quantidade de conteúdo para você disponibilizar. Então a primeira fonte de conteúdo é o Google. Tá? Então você digita no Google o tema que você está procurando. Então vamos supor que você fala sobre emagrecimento. E aí você vai pegar alguns pontos relacionados, você vai pegar alguns pontos relacionados como emagrecer comendo bolo de chocolate. Tá? Possivelmente você vai ter isso daí lá no Google. Então você digita algumas palavras, você digita lá algumas coisas e vai aparecer um monte de artigos, vídeos e assim por diante. Você vai ter que entrar nesse vídeo, entrar nesse conteúdo já e ver como ele está na primeira posição ali, ele já tem uma certa relevância, quer dizer que as pessoas já procuram por aquilo. Então, que é um conteúdo, é uma coisa que as pessoas já procuram. Então você vai modular, vai modelar aquele conteúdo, vai tirar ideias daquele conteúdo para criar um conteúdo para você também. Tá? Então você pode usar essa ferramenta para você ter ideias para criar o seu conteúdo. Então essa é a primeira forma. A segunda forma é você ter perfis relacionados ao que você faz. Seguindo o exemplo ainda do emagrecimento, quais são os perfis que falam sobre emagrecimento também? No Facebook, no Instagram e você aqui no YouTube. E aí você vai entrar nesses perfis e ver quais são os temas que eles estão trabalhando. E aqueles temas, e aqueles vídeos, aqueles posts que têm mais comentários, você pode entrar nesses comentários e analisar o que as pessoas estão falando lá. Normalmente nos comentários desses perfis relacionados, muitas pessoas colocam suas dificuldades, colocam suas dores, e na hora que você identifica ali naquele comentário, isso pode virar um tema do seu conteúdo. Tá? Então fazer essa pesquisa e ter esses perfis relacionados é a segunda fonte de ideia para você criar o seu conteúdo. A terceira fonte é o grupo do WhatsApp. Os grupos de WhatsApp, principalmente de atividades profissionais que você tem. Então provavelmente você criou um grupo de WhatsApp de alunos ou você já tem um grupo de pessoas relacionadas de um tema relacionado ao que você fala, tá? E ali as pessoas falam muito, elas escrevem lá o que elas têm dificuldade. Tá? Então você tem que ser um bom filtrador nesses grupos e captar a mensagem que as pessoas estão falando lá. Na hora que você capta a mensagem lá, você usa essa informação para você criar o seu conteúdo. Tá? Então, se você não participa de muitos grupos de WhatsApp, é uma ideia, tá? Você começar a participar para filtrar esses grupos. Tá? Hoje tem inúmeros grupos de WhatsApp que são inúteis, tá? Mas você pode usar dessa forma, entrar em grupos, sair dos inúteis e entrar nos úteis para promover melhor a sua mensagem. Tá? Então entra naqueles grupos que podem estar o seu público-alvo, participe desses grupos, pergunte coisas lá e você pode sugar dali a informação para criar o seu
conteúdo. A outra fonte de conteúdo é a conversa com seus próprios clientes. Tá? Então, quando você começa a conversar mais diretamente com o seu cliente, mas perguntando quais são as dificuldades dele, vai extraindo dele ali as dificuldades dele. Tá? E as dificuldades deles é a grande fonte de conteúdo para o seu negócio. Tá? Então, você precisa fazer perguntas certas para extrair dele essas dificuldades, essas frustrações e também os sonhos, né? Para onde que você quer ir? Então pergunta sempre para o seu cliente. E isso inclui também aqui as mídias sociais. Tem muita gente que já te segue e você pode chegar nela e perguntar para ela. Quando ela responde para você, isso vira uma fonte de conteúdo. E a última fonte que eu quero trazer para você aqui são livros. Então os livros que você está lendo, pode ter passagem, pode ter algum tipo de processo, pode ser alguma fonte ali em que gere conteúdo. Tá? Então você está lendo um livro lá e tem uma citação interessante, isso pode virar uma frase, tem um processo interessante, um passo a passo interessante que você pode criar um post. Tá? Então os livros também vão gerar uma fonte de conteúdo bem bacana ali e você pode aproveitar isso daí e compartilhar com as pessoas.